boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa transmissão de hoje. E aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Nosso convidado de hoje, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Tudo bem, Pinheiro Pedro? Boa tarde. Primeiramente, um feliz ano novo. Nosso primeiro encontro aqui no Programa Gente que Fala em 2022. Muita saúde, muita alegria, disposição, trabalho para você e toda a sua equipe aí na Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui com você neste ano. Não nos vimos desde o ano passado, né? Então, um excelente 2022 para você, para o Pedro, para a Zenilda, para o Fausto Camunha, toda a equipe aí do Gente que Fala, que é um programa que mora no nosso coração. Muito obrigado. Muito obrigado pela colaboração sempre com a gente, em todas as suas participações ao longo dos anos, no ano passado, e certamente serão muitas também ao longo desse ano de 2022. E nós vamos falar sobre o seguinte. Criada pelo prefeito Bruno Covas em dezembro de 2020, a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas do município de São Paulo tomou corpo e forma com a nomeação do primeiro secretário da pasta pelo prefeito Ricardo Nunes. Isso aconteceu em 4 de junho de 2021. A posse de Antônio Fernando Pinheiro Pedro como secretário executivo de Mudanças Climáticas ocorreu na Semana do Meio Ambiente e foi seguida da aprovação do Plano Climático da cidade de São Paulo, o Plan Clima, e uma série de outras importantes atribuições conferidas por decreto pelo prefeito Ricardo Nunes. Muito bem, já são 200 dias, mais ou menos, né? De 210 dias de trabalho, não é, Pinheiro Pedro? Secretário, já dá para dizer um pouco sobre os resultados até aqui, um balanço desse período? Bom, nós temos feito o balanço periodicamente, Mauro. Fizemos com 100 dias, com 150 dias e agora nos 180 dias. São 6 meses, meio ano de trabalho e com vários avanços. Primeiro, o prazer, né? Ainda que com muito trabalho, né? Mas o prazer de poder fazer nascer toda uma estrutura voltada à gestão do clima numa cidade do tamanho de São Paulo, né? Não é qualquer tarefa, não é qualquer cidade, né? E não é qualquer missão, né? Então, a possibilidade de estar à frente de uma secretaria que não existia, apenas no papel, e que agora começa a tomar forma e implementar programas é muito grande. Os resultados palpáveis já estão aí, inclusive são normativos, né? Nós estamos aí à frente do Plano Preventivo de Chuvas de Verão, né, coordenando uma série de medidas que vão desde obras de contenção de encostas, de formação de jardins de chuva, de limpeza de galerias, né, que estão a cargo de outras secretarias da Prefeitura, até mesmo a articulação e a preparação com demais organismos, até mesmo do Estado de São Paulo, para a manutenção das calhas do Tietê e do Pinheiros no período de aumento de chuvas, o bombeamento, a integração e saneamento dos rios e cursos d'água. Isso é um trabalho intenso e que está em pleno vapor. Um outro trabalho muito importante que nós podemos destacar deste período é o trabalho de defesa dos nossos mananciais, Mauro. Nós trabalhamos duramente no combate ao crime organizado. Já fazia um certo tempo que São Paulo estava vivendo uma espécie de ressaca. Havia uma certa inação com referência à atuação das quadrilhas de especuladores, né, que contribuem barbaramente para a redução da área de permeabilidade e que degradam as fontes de água da cidade de São Paulo. E a primeira ação nossa foi no sentido de organizar a Operação Integrada de Defesa das Águas, né, a partir de São Paulo, e realizar aí, pelo menos até agora, 8 grandes operações integradas
com a Polícia Militar e Ambiental do Estado de São Paulo, mais CETESB, mais órgãos de fiscalização municipais, e também, com isso, conseguir incentivar a Polícia Militar e a GCM, a Guarda Civil Metropolitana, a também começarem a fazer as suas ações de desarticulação de loteamentos. Então, nós temos aí, pelo menos, mais de 20 ações neste segundo semestre deste ano, combatendo duramente a especulação imobiliária na região. E a Polícia Civil agindo. Finalmente, 13 mandados de prisão já foram expedidos e uma ação muito intensa de investigação a cargo da operosa Delegacia de Defesa do Meio Ambiente da Polícia Civil paulistana. Então, é um trabalho que eu costumo dizer, pegada de carbono conosco, bota no barro para a defesa da natureza, dos mananciais. E é isso que nós estamos fazendo, viu, Mauro? Secretário Pinheiro Pedro, muita gente tem um desconhecimento das atribuições dos órgãos públicos, às vezes até estranham os nomes de alguns deles, né? E a gente tem aí a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. A gente fala Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria do Meio Ambiente. Aí, na sua secretaria, Secretaria Executiva. Por que executiva? Por que essa denominação, sendo que as demais não têm? Qual que é a diferença? A nossa secretaria, ela integra a Secretaria de Governo, ou seja, a nossa secretaria é uma secretaria ligada ao gabinete do prefeito. Por isso, ela é uma secretaria de execução. Ela não é uma secretaria com estrutura própria administrativa e autonomia financeira. Ela está vinculada ao orçamento do gabinete do prefeito. E é por isso que ela detém este nome. Portanto, é uma secretaria que cuida especificamente das políticas públicas de coordenação, orientação, como o gabinete do prefeito, né? E as demais secretarias, aí sim, as secretarias ordinárias, as estruturas e órgãos do município, essas têm as atribuições PIM, a de efetivamente executar, implementar aquilo que a Secretaria Executiva trata de organizar e articular. Entendeu a diferença, Mauro? Sim, está ligada à Secretaria de Governo. Agora, como é que a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas interage com as demais? É por meio da Secretaria de Governo? Ela interage diretamente com as demais, porque ela já é parte da Secretaria de Governo, né? Então, o que ela faz hoje? Hoje ela insere a variável climática, mudança do clima e a melhoria da gestão dos recursos ambientais nos processos decisórios do governo municipal. Então, há um trabalho muito grande de coordenação, articulação, integração de políticas, planos e programas que visam aumentar a resiliência, a resistência do município de São Paulo e aumentar a segurança da população face às alterações climáticas. E as alterações climáticas estão hoje sendo sentidas à nossa pele, Mauro. Você veja que estamos em pleno mês de janeiro de 2022, né? E ainda temos episódios de alteração do clima, inclusive episódios de frentes frias, né? Como nunca se viu antes nos últimos 10, 15 anos, né? Então, há uma ação de alteração, um somatório de alterações que interferem barbaramente hoje na nossa economia. E a nossa economia global, que já é atingida por essas alterações em escala, ela é sentida efetivamente nos governos locais. Então, aí a importância de nós termos uma secretaria especializada no assunto, que pode, então, trabalhar, né, com este vetor na execução de várias políticas públicas e programas realizados pelas demais secretarias. Nós implementamos o Plano Climático da cidade de São Paulo. É um plano com 43 tarefas, 60 objetivos, 300 bases de dados e que envolve pelo menos 18 organismos da própria Prefeitura de São Paulo. Então, nós temos metas, temos uma obrigação internacional de fazermos com que esta, que é a quarta cidade do mundo, né, a quarta capital e o terceiro orçamento do país, né,
possa dizer a que veio no que tange ao enfrentamento da mudança do clima. É o chamado Plan Clima, esse é o nome do plano, né? A gente vai entrar nele já para destrinchar o que está dentro dele. Ainda falando um pouco mais sobre a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, secretário Pinheiro Pedro, o que existe de diferente, o que pode ser planejado para ela em 2022, porque ela foi criada em 2020 pelo então prefeito Bruno Covas, mas ela foi implantada, foi instalada em junho de 2021, como destacamos aqui, no meio já do ano, de um orçamento já existente para a Secretaria de Governo. O ano mudou, então os valores são diferentes. A partir deste momento em que temos um ano inteiro já agora de trabalho para vocês, né? O que está planejado para? Bom, nós elaboramos o plano estratégico da Secretaria para este ano. Esta elaboração se deu no mês passado, né? Nós observamos, estabelecemos a nossa visão, a nossa missão, os objetivos, fizemos uma repassada nas normas que nos regem, né? As tarefas de execução, né? As tarefas de coordenação, articulação e proposição de tarefas no Plano Municipal de Mobilidade Urbana, Política Municipal de Segurança Hídrica, conservação e recuperação de áreas prestadoras de serviços ambientais, o Plano Preventivo de Chuva de Verão, que está em vigor aí até março deste ano, o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, o Plano Diretor Estratégico, né, além do Plan Clima, né? Para isso, nós já temos hoje em funcionamento vários grupos de trabalho intersecretariais, né, que são muito importantes, né, e que visam, inclusive, não só acompanhar a implementação dessas políticas, como também estabelecer um sistema de avaliação estratégica para os planos, políticas e programas do município de São Paulo, né? Agora, quais são as tarefas estruturantes que temos aí para este ano? Montar a governança do plano climático da cidade de São Paulo, Plan Clima. Organizar a autoridade hídrica da cidade como se fosse uma agência. Desenvolver o programa de resiliência urbana integrada na cidade de São Paulo. Projetar a aferição do valor remanescente do florestal da cidade de São Paulo. É uma cidade que tem 48% do seu território coberto por árvores, né? Organizar a defesa e ocupação sustentável dos mananciais, tratar dos mecanismos de descarbonização da frota veicular, a descarbonização também da energia que é fornecida à cidade, revisar o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, desenvolver um programa de educação ambiental voltado à questão do clima e, obviamente, integrar um componente climático na revisão do plano diretor estratégico que este ano deve sair do papel, obviamente, ser votado pela Câmara Municipal de São Paulo. Para tanto, temos vários desafios, né, que nós estabelecemos, né, e, dentre outros, inclusive, conflitos burocráticos internos na própria estrutura de governança da prefeitura, né, e, obviamente, as dificuldades de controle territorial, né? E, para isso, nós trabalhamos aí com metas estruturantes. Então, estruturar a secretaria em departamentos é uma meta para esse ano, né? Adotar um formato de agência executiva do clima, ao lado de uma agência executiva de recursos hídricos, é outra grande meta estruturante para esse ano, né? E implementar os quadros técnicos, né? Essa implementação, inclusive, nós vamos trabalhar muito, né, com o apoio de universidades. Já estamos desenvolvendo aí uma integração da Secretaria com o Programa Nacional de Capacitação e Estudos Urbanos e Regionais para a Sustentabilidade, o CEURS, um convênio com a Universidade de São Paulo para trazermos os grupos de pós-doutorandos e doutorandos para estagiarem um período na governança da nossa secretaria, nos auxiliando com uma capacidade acadêmica e científica maior, mas também aprendendo como é o sistema de governança do município na área climática. A Unesp também já está formatando um convênio conosco no mesmo sentido. E a Universidade de Zumbi dos Palmares já está participando conosco de um grupo de trabalho
específicos só para lidar com a questão racial em relação aos problemas climáticos. Agora, há projetos estratégicos grandes, né, que estão hoje sendo propostos para o prefeito municipal, né, e aí, obviamente, vai depender de uma decisão estratégica da própria prefeitura. Nós temos projetos estratégicos Janga para a represa Billings e toda a bacia, uma operação Centro Verde para ressignificar a mobilidade urbana na região da cidade, inclusive transformando a nossa região central numa área livre de emissões de gases de efeito estufa. Também temos um plano de mobilidade urbana integrado, até mesmo com a formatação de veículos leves sobre trilhos, né? A introdução dos BRTs, dos corredores de mobilidade urbana, que já estão sendo propostos pela Secretaria de Infraestrutura do município, todos eles eletrificados para não emitir mais poluentes. Né? Um plano de agricultura urbana, que nós já formatamos em parte e que estamos agora buscando as parcerias para introduzir um novo conceito, inclusive de agricultura vertical, né? De utilização de galpões na cidade de São Paulo, que há muitos deixaram de ser industriais, para produzir alimentos e aumentar a segurança alimentar da população. O resgate das águas paulistanas também é muito importante, Mauro. E, neste nosso plano de introdução da autoridade hídrica no município, nós vamos tratar de resgatar as nascentes e os cursos d'água da cidade de São Paulo. Para você ter uma ideia, Mauro, nós temos 250 cursos d'água limpos, em condições e perfeitamente naturais, aterrados na nossa cidade. Nós pretendemos renaturalizar esses cursos, trazê-los à tona da cidade, até mesmo para poder fazer o melhor aproveitamento do recurso hídrico. E fazer um amplo trabalho de educação ambiental, né? O Plano Clima nas escolas é um projeto que nós estamos decidindo com a Secretaria Municipal de Educação e terá novidades boas aí nesse campo, nos aguarde, né? Por fim, trabalhamos aí com a Secretaria de Finanças do município para desenvolvermos um IPTU verde que premie as propriedades que mantenham remanescentes florestais na sua área, né? Bem como nascentes ou cursos d'água, né? Da mesma forma, um trânsito sustentável. Esperamos aí estabelecer mecanismos tributários e fiscais que até mesmo substituam a indústria de multa, como se diz por aí, né? Trazendo um estabelecimento de um sistema de contribuição veicular para a melhoria do combate aos gases de efeito estufa em nossa cidade. Então, planos nós já temos, planejamento já fizemos, agora estamos executando. Nossa conversa de hoje no programa Gente que Fala com Antônio Fernando Pinheiro Pedro, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Você está na Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também acompanhando a nossa transmissão por imagens nas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Secretário Pinheiro Pedro, diante de todo esse trabalho desafiador para 2022, aí dentro da Seclima, até onde o trabalho depende de investimento, ou seja, depende de dinheiro, e até onde ele é gerenciamento daquilo que já existe, ou até daquilo que pode ser criado, mas com base na criatividade e sem dinheiro? Olha, a Câmara Municipal de São Paulo fez uma reunião na sua comissão de meio ambiente e em parceria com a comissão, com a frente feminista do Parlamento Municipal, e nos convocaram. Eu estive lá com elas, né, porque, na verdade, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara praticamente hoje é composta por vereadoras, né, e nós avaliamos a questão orçamentária. É muito interessante, porque no orçamento da Prefeitura hoje, nós podemos destacar aí perto de R$ 1 bilhão envolvidos em obras e execuções de programas
que dizem respeito ao plano climático da cidade de São Paulo. Então, o problema não é a secretaria estar sem verba. A questão é que o município já alocou verbas para o enfrentamento à questão climática. E cabe a nós articularmos e coordenarmos aí para que o cumprimento dessas ações se dê, né, nos prazos estabelecidos no nosso plano. A secretaria em si, ela vai ser estruturada melhor agora neste ano. E nós previmos aí um valor aproximado de 9 a 10 milhões, né, só para os projetos e programas de reestruturação dessa secretaria executiva nos moldes atuais. Mas, obviamente, nós estamos aí articulando uma provável reforma, né, institucional que nos permita ganhar mais elasticidade, maior alcance estrutural para a execução desses trabalhos. Tudo tem que se trabalhar muito com a questão da política interna, mas, graças a Deus, nós estamos ganhando, Mauro, um peso específico muito grande com a execução dos nossos serviços, né? E isso acaba beneficiando aí com o fortalecimento de nossa estrutura. A gente já falou por diversas vezes aqui a respeito, o secretário Pedro, sobre o chamado dossiê Natalini, que trata da ocupação irregular das áreas de mananciais. É um problema grave da cidade de São Paulo, pelas beiradas, pelas franjas, né, com a presença do crime organizado. Você já fez aí no início do programa um balanço dos 180 dias e o que aconteceu em relação a este problema até aqui. O que está previsto para 2022 nesse aspecto, secretário? Bom, para 2022, nós estamos otimizando o trabalho da Operação Integrada de Defesa das Águas. Nós organizamos, no final do ano passado, uma força de pronta resposta. O prefeito está destinando a cada semestre pelo menos 3 milhões de reais só para a manutenção desse estilo de mobilização, e é esta força de pronta resposta que é mobilizada para as operações de fiscalização e desfazimento de loteamentos clandestinos. Fizemos um sobrevoo há pouco tempo atrás com o comandante da Polícia Militar Ambiental, que é o nosso coordenador dessa operação, e visitamos 12 pontos que haviam sido objeto de ações fiscalizatórias da OIDA. Dos 12 pontos, 8 permanecem em regeneração, absolutamente intocados. Os 4 restantes, 2 aparentam ter algum movimento e outros 2 aparentam não ter mais nenhum movimento. Ainda continua degradado, mas não há ainda uma visibilidade da reconstituição da mata, ao contrário dos 8 primeiros que eu mencionei. O resultado disso é que as ações têm se tornado eficazes. Você tem uma ideia, Mauro? Na última operação que fizemos, nós encontramos o terreno que estava sendo loteado vazio. Os próprios infratores trataram de retirar os equipamentos que ali se encontravam, postes, guias, divisores de lotes, porque eles já estão cientes de que nós partimos para cima e levamos tudo mesmo. Então, há um reconhecimento implícito de que está havendo eficácia nessa atuação. Nós vamos incrementar isso, mas não vamos apenas fazer isso. Nós já estamos desenvolvendo com o governo do Estado de São Paulo todo um projeto de reorganização da ocupação humana na área de mananciais. Não vamos mexer no vespeiro como um todo, né? Mas nós vamos tratar de estabelecer um mecanismo de convivência das áreas ocupadas, né, com o trabalho de recomposição de mata, de defesa das áreas de mananciais remanescentes e de melhoria de condições de vida e habitabilidade da população local. Sem isso, o trabalho de desfazimento que fizemos no ano passado será igual a enxugar gelo. É um trabalho em conjunto com o governo paulista, não é, secretário Pedro? Porque isso envolve, por exemplo, uma força-tarefa com a segurança pública, isso cabe ao Estado, e também, certamente, um trabalho em conjunto com outras prefeituras, porque todas essas áreas fazem
limite com outras cidades, né? Sim, a operação integrada envolve outros municípios. Nós temos um GTI, um grupo de trabalho integrado, para o qual a Prefeitura de São Paulo foi recentemente convidada a integrar. Ela era integrada na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, mas contava com outros municípios. E agora, o secretário de Meio Ambiente do Estado tratou de fazer um convite a nós para que a nossa prefeitura também integrasse esse grupo de trabalho, em especial no que diz respeito à bacia da represa Billings, que é uma bacia que envolve vários outros municípios. A represa Guarapiranga, ela está integralmente dentro do município de São Paulo, então o tratamento dela é diferenciado. Onde o problema é maior nessas áreas de mananciais, nessas duas represas, você destacou, Billings e Guarapiranga, ou na zona norte da capital, na Serra da Cantareira? Nos dois. O sul é mais atacado, obviamente, porque já tem um histórico maior de ocupação, mas está muito despreocupando o nível de degradação que nós temos observado na zona norte da capital, na região da Cantareira. Ali também as forças de segurança e de fiscalização estão agindo. E já há pelo menos 3 episódios de interdição de loteamentos e encaminhamento de loteadores e funcionários à delegacia de polícia. Estamos atentos a esse fenômeno também na região norte da cidade. Você acompanha aqui pela rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Nossa conversa de hoje aqui no programa Gente que Fala com o secretário Antônio Fernando Pinheiro Pedro, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo. A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta já já com essa conversa. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, aqui pela rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Estamos hoje conversando com o secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura Paulistana, Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Secretário Pinheiro Pedro, um assunto que não está ligado diretamente à sua secretaria, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou agora há pouco tempo, em primeiro turno, um projeto de lei que veta a distribuição e venda de sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais da cidade. É um assunto já falado, refalado, cada vez vai e volta, e aí a gente não tem ainda uma decisão definitiva. O segundo turno ainda está um pouquinho distante, está previsto para abril. Na prática, suspender a distribuição de sacolas na cidade de São Paulo, pelo comércio, muda o quê? Muda praticamente nada, Mauro. Eu tenho uma visão muito crítica em relação a esse tipo de condução legislativa sobre os hábitos de consumo da sociedade, né? O uso da sacola plástica ele é feito principalmente para as pequenas compras, e a tendência hoje da população é fazer pequenas compras, né? É comprar semanalmente, né? Geralmente, as pessoas, os senhores aposentados, senhoras aposentadas, por exemplo, é muito comum, elas viajam de ônibus, descem ali no supermercado, compram o mercadinho, põe na sacolinha, leva, né? E eu acho que esse impedimento do uso da sacola plástica é muito complicado por conta desta dificuldade de mobilidade que a proibição acaba criando. E outra,
O fato é que as sacolinhas são vendidas, e aí quem ganha é o supermercado, né, que deveria estar distribuindo. As sacolas biodegradáveis, elas têm um problema. A biodegradabilidade das sacolas, que eram anunciadas com muita força alguns anos atrás, hoje praticamente caiu por terra. Quer dizer, já se sabe hoje que a biodegradabilidade de algumas sacolas não é tão grande assim como se imaginava. Há problemas e, portanto, o que nós precisamos investir barbaramente não é em normas proibitivas, mas muito mais em normas de educação ambiental, de fazer com que esses materiais não sejam descartados na rua. Mas não é só sacolinha plástica, é tudo. Né? Evitar o descarte nas ruas. Quer dizer, descartar aquilo que foi utilizado devidamente acomodado nas lixeiras, no saco de lixo. Né? Isso, sim, seria muito mais certo, um gasto muito mais justificado do que meras normas proibitivas como essa aí das sacolinhas de plástico na cidade. Mas, enfim, como você mesmo disse, é uma opinião minha enquanto cidadão. Quer dizer, como secretário, né, aguardamos aí o que for sancionado pelo nosso prefeito. Pois é, e tudo isso, não é, secretário, acaba indo para o lixo, não só as sacolas, as garrafas PET, enfim, tantos detritos que são colocados nas ruas de forma inadequada, uma destinação errada que muita gente faz de todo esse material. E isso passa, de fato, pela educação, porque a impressão que dá é que todo mundo coloca o lixo na porta de casa, como a partir daqui, desse ponto, não é mais comigo. E a gente tem que rever essa posição, não é? Essa posição é terrível. É assim, o lixo deixa de ser um problema meu para ser um problema da municipalidade assim que eu coloco do lado de fora da minha casa. Né? O contrário senso é o famoso efeito not in my backyard. Né? Ou seja, eu adoro uma feira livre, desde que a barraca de peixe não fique em frente à minha casa. Né? Eu gosto muito de fazer um trabalho de reciclagem, desde que o reciclador não seja meu vizinho. Né? Enfim, nós temos uma série de comportamentos que acabam induzindo muito mais a hipocrisia e reforçando condutas egocêntricas do que propriamente produzindo benefícios sociais. Né? É isso que nós precisamos inverter e é por isso que a gente se preocupa tanto em nosso plano estratégico de introduzir um plano de educação ambiental integrado, porque a nova geração nos dá muita esperança. A gente tem observado nas crianças um comportamento mais solidário, mais preocupado com a gestão ambiental do mundo, né? E não é por outro motivo que a gente tem observado também uma redução imensa do volume de material descartado nas ruas, praças e parques da nossa cidade. Como é que anda o plano preventivo de chuvas de verão, secretário Pinheiro Pedro? A gente está em pleno verão, enfim, o tormento das chuvas, dos fortes temporais aí de meio de tarde, de fim de tarde. Desde que tudo começou em relação a esse plano preventivo, foram estabelecidas etapas, né, para o andamento disso. Em que ponto nós estamos? Bom, nós estamos na etapa de execução. Ela foi determinada em 1º de novembro do ano passado, por uma portaria nossa, né? E agora estamos em plena execução do plano. Nós temos um sistema de gerenciamento de emergências da cidade muito bem equipado, com satélites, com 2 radares meteorológicos de largo alcance e uma equipe de interpretação formada por cientistas, pesquisadores, de maneira que a gente tem sempre um boletim completo, todos os dias, dentro do nosso sistema de PPCV, e com informações que vão, inclusive, a possibilidade ou não de alagamentos pequenos, médios, grandes, e em que partes da cidade estaríamos mais sujeitos a esse tipo de evento. Nós temos que lembrar que São Paulo é um grande banhado, e a água, milenarmente, sempre veio para os mesmos locais, fundos de vale, áreas de campina, né? E, portanto, a água continua caindo nos mesmos lugares. Só que agora, em vez de encontrar uma campina, um campo, um vale natural,
encontra cimento, prédios, casas, né, e pessoas. Então, a preocupação nossa nesse ano é grande com os eventos de chuva, mas temos conseguido, até o momento do mês de novembro para cá, né, novembro do ano passado para cá, nós temos conseguido aí fazer um bom acompanhamento e reduzindo bastante as chances de episódios tristes ou lamentáveis na cidade de São Paulo. Em que medida, secretário Fernando Pinheiro Pedro, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, se entende hoje em dia que, com os fenômenos provocados pelas mudanças climáticas, o trabalho, mais do que nunca, da sua secretaria tem que ser feito realmente juntamente com outras secretarias, as tradicionais, Secretaria de Obras, por exemplo? É comum a gente ver marginal alagada porque aquela obra debaixo da ponte tornou aquele lugar uma valeta e aquilo faz o acúmulo de água, enfim. Numa época em que não se pensava justamente nessa combinação, né, de conversas, de ideias entre aqueles que lidam com os fenômenos e aqueles que na prática fazem as obras. Bom, primeiro que a integração é absoluta. Segundo, que a gente tem mapeado no nosso mapa de riscos da cidade quase 800 pontos de risco na cidade de São Paulo. E esses pontos todos recebem contínua observação pelo nosso sistema de gerenciamento de emergências, de maneira que a gente procura, com isso, reduzir o máximo possível os níveis de ocorrências danosas às pessoas e aos imóveis, aos bens, né? Agora, é óbvio, até agora nós temos conseguido, com certo êxito, até com referência às mudanças climáticas, segurar episódios mais duros de chuva em São Paulo, mas temos que estar preparados, eventualmente, para uma chuva sem fim ou algum episódio que haja um carregamento maior do fluxo de água para dentro da nossa bacia sedimentar. Aí, nós estaremos pondo à prova o nosso plano climático, né? O plano de prevenção de chuvas de verão. Por enquanto, nós estamos correndo muito bem com essa articulação. Em relação às chuvas de verão ainda, secretário Pinheiro Pedro, a informação, o trabalho da prefeitura de informação da população a respeito de chuvas fortes e temporais a partir da Defesa Civil, como é que é a parceria entre a Defesa Civil e os institutos de meteorologia para saber exatamente onde a chuva vai cair, com que intensidade ela vai cair? Nós temos 153 pontos de monitoramento na cidade de São Paulo, vários deles distribuídos nas calhas que formam o sistema de macrodenagem da cidade. Nós temos duas grandes calhas na cidade de São Paulo, Rio Tietê e Rio Pinheiros. É para lá que os córregos todos afluem, né? Então, é muito importante nós observarmos que são duas calhas grandes e que tem uma vertente, uma escapatória lá na ponta da represa Billings, que o sistema Henry Borden, de geração de energia, mas que escoa a água 700 metros abaixo pela vertente oceânica. Então, é um sistema de macrodrenagem muito importante, uma engenharia avançadíssima para a época em que começou a ser construída, que foi a década de 10 do século passado, né? E que também muito nos auxilia para a melhoria das condições aí de escoamento da água, evitando maiores alagamentos na cidade. Nós temos o nosso próprio sistema de meteorologia. Nós temos o Centro de Gerenciamento de Emergência, como já disse. É um centro que conta com 2 radares meteorológicos, satélite, centro de inteligência artificial, que nos dá condições, inclusive, é importante até a população saber, Mauro, nos dá condições, inclusive, de fazer a simulação com base nos dados meteorológicos, até mesmo das áreas que eventualmente possam ser inundadas da cidade. Então, o nosso sistema de monitoramento é um sistema de primeiro mundo, são poucas as cidades do mundo que possuem, e tem nos auxiliado bastante no sistema de movimentação da emergência, que se dá da seguinte forma: no anúncio
de aumento dos índices pluviométricos da cidade. E isso é informado por este Centro de Gerenciamento de Emergência. A primeira coisa a ser acionada é a Companhia de Engenharia de Tráfego, que deve tratar de desviar o curso do tráfego local nas áreas de previsão de alagamentos, né, evitando congestionamentos e danos aos automóveis e transeuntes. Em seguida, a Defesa Civil. A Defesa Civil detém a coordenação operacional do nosso plano e a Seclima, a minha secretaria, detém a coordenação geral do plano. Então, há uma integração absoluta entre a área de defesa civil e a área climática, sendo que a área de defesa civil é que declara os estados de alerta, de atenção, né, e de emergência. O governo do estado de São Paulo, o secretário Pedro faz um trabalho no Rio Pinheiros para a recuperação daquelas águas. Em que medida esse trabalho de melhoria da água do Rio Pinheiros ajuda também na melhoria da água do Rio Tietê? Bom, a água do Rio Pinheiros, você sabe, o Rio Pinheiros é um canal, né? O Rio Pinheiros, de verdade, ele hoje escoa na Guarapiranga. O sistema de macrodrenagem que foi montado na época pelo Billings, pela antiga Light, né? No início a inversão, do século XX, ele inverte o curso d'água. Então, o que vemos geralmente quando passeamos ali ao lado do Rio Pinheiros é a água do Rio Tietê, né? Que passa por uma elevatória, que é a usina de Traição, ali perto da entrada da Via dos Bandeirantes, né? Da Avenida Bandeirantes, e esta elevatória joga a água no outro canal de acesso à represa Billings, fazendo o escoamento. Bom, o desassoreamento e a despoluição da bacia do Rio Pinheiros é de fundamental importância para aumentar a capacidade de escoamento e de fluxo da água. Então, nós estamos aí diante de um esforço muito bom do governo do Estado de São Paulo, mas que conta com todo o apoio e articulação e integração também do município de São Paulo, em especial da nossa secretaria. Secretário Executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, conversando com a gente nessa edição do programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Secretário, para falar sobre o Confrota, o Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Frotas por Alternativas Mais Limpas, o objetivo para 2022, no início do programa você apresentou um balanço do ano passado, como é que a gente pode tratar a respeito a partir desse ano agora, secretário? Bom, o Confrota, ele na verdade, ele está integrado às metas estabelecidas pela Política Municipal de Mudanças Climáticas e, em especial, por uma lei de 18 que estabeleceu a meta de descarbonização da frota concessionada da cidade de São Paulo e autorizada também. Então, um dos objetivos principais do Confrota é cuidar das frotas de concessão, ônibus, as frotas autorizadas, vans, transporte escolar, táxis, né, aplicativos, e dos permissionários, né? Então, nós temos aí, para o ano de 2022 agora, algumas metas importantes coligadas à descarbonização. Por exemplo, nós vamos instituir um grupo de trabalho intersecretarial com a Secretaria de Finanças e a Secretaria Municipal de Transportes, né, para tratar aí da substituição eventual do rodízio de veículos por um outro sistema importante que implique na melhoria de contribuição da cidade para a redução da poluição dos veículos que transitam nela, né, nos horários de pico. Também temos a introdução de mecanismos de redução de alíquotas, né, para as frotas comerciais que sejam eletrificadas, né, ou, no mínimo, movidas a biocombustível. E também a discussão das zonas livres de emissões veiculares, né, que vão permitir a circulação de bicicletas e veículos movidos à eletricidade, né, nessas regiões. Também é muito importante nós observarmos aí o plano de mobilidade da cidade de São Paulo, né?
Então, nós temos aí a introdução de um sistema de VLT, que são veículos leves sobre trilhos, ligações complementares entre modais e hubs da cidade, a introdução de sistemas de logística de última milha, isso é muito importante. Nós vamos incentivar as ciclofaixas, o uso delas, o uso de veículos, de bicicletas, e não só para diversão, o uso desse sistema para trabalho, para que as pessoas possam se deslocar fazendo exercícios em suas bicicletas, tenham aonde colocar a bicicleta no terminal e, a partir daí, ir até o local de trabalho com tranquilidade, né? Essa logística de última milha e essa facilitação do uso da bicicleta são normas importantíssimas para o plano de mobilidade urbana na cidade de São Paulo e que passará fatalmente pelo Comitê de Frota, pelo Conforta, vinculado à Seclima, né? Nós temos aí um trabalho grande de valorização dos pedestres, isso também é muito importante, e de melhoria das ciclofaixas utilitárias nos moldes de uso das ciclovias nos Estados Unidos da América, né? Então, é um trabalho bastante interessante e que tem aí desdobramentos já previstos bastante grandes aí neste ano. Secretário, você falou a respeito do rodízio de veículos. A gente tem esse rodízio hoje com o objetivo de redução de carros nas ruas, com o objetivo de melhorar o trânsito. Ele já teve um outro objetivo há muitos anos, com o objetivo de melhorar realmente a qualidade do ar. Claro que uma coisa leva à outra, mas é possível eliminar o rodízio de veículos por conta de um trabalho de controle de qualidade do ar, nesse aspecto, sim, mas no outro aspecto de diminuição de carros nas ruas, talvez não, né? Nós temos um problema de fluxo de automóveis aqui. O que temos observado, segundo dados da própria CET, é que os rodízios eles estão, na verdade, alterando de lugar, de horário, os picos de trânsito na cidade de São Paulo. Você pode observar, Mauro, você consegue transitar com dificuldade no período de pico dentro do rodízio, mas o problema é que agora os horários de pico se estendem para 9, 9h30, 10 horas da noite, né? Por quê? Porque aqueles carros que estavam parados no período de rodízio, né, das 5 da tarde até as 8 horas, começam a transitar esse horário e acabam agregando aí um volume maior no tráfego da cidade. Eu tenho para mim, e eu tenho conversado com outros colegas secretários, que a gente precisa tomar uma certa coragem e repensar aí esse sistema de rodízio, talvez montando um outro sistema de pedágio ou de estabelecimento aí, com valores módicos que possam, inclusive pela escala, superar e muito a chamada indústria da multa, né, vinculada aí ao rodízio de veículos na cidade de São Paulo. Dá para cogitar, secretário Pedro, por exemplo, a volta daquela inspeção veicular que em outra gestão foi realizada, porque o grande desafio naquela época, com relação aos carros que não passavam, eram reprovados nessa inspeção, era, de fato, retirá-los de circulação. Mas retirar de circulação por um período específico, né, para depois fazê-los retornar aí, como se faz hoje, por exemplo, com os piscinões em épocas de chuva, né? Como é que o piscinão age na cidade de São Paulo em período de chuva? Ele pega a água da enxurrada, segura em determinado reservatório e depois solta aos poucos e, dessa maneira, evita a inundação. O rodízio nada mais é do que isso em relação aos veículos. Você retém parte dos veículos durante um determinado período, de maneira que isso melhore o fluxo dos veículos que se encontram fora desta restrição. E depois ele libera esses veículos retidos em seguida. Você percebe? É um sistema muito similar, que nós temos que lembrar que ruas congestionadas são como rios que enchem, né? Então, é algo muito parecido para a gente compreender a circulação do tráfego na cidade. Agora, nós temos que lembrar o seguinte: nós estamos sofrendo um momento de disrupção tecnológica, Mauro. Nós estamos observando a entrada de veículos híbridos,
veículos movidos a biocombustível puro, veículos a gás metanizados e os veículos elétricos. Então, os ônibus mesmo que circulam na cidade de São Paulo já são com o mecanismo Euro 5, e daqui a pouco esses ônibus a diesel virão com o mecanismo Euro 6, o que permite um combustível muito mais limpo, né, e menos poluente. Então, de fato, o que a gente tem observado é que há uma melhoria gradativa do ar que o paulistano respira, né, por conta da simples substituição tecnológica da frota, né, e a ação das montadoras nas suas escolhas estratégicas de produção de veículos. Já há esse ganho tão somente pela tecnologia e pelo mercado. Então, como poder público, nós temos que talvez trabalhar pela indução, né, ao aumento de escala desses benefícios todos. Com relação a combustíveis, não é, secretário Pinheiro Pedro, um grande problema também, um desafio em relação aos postos que adulteram ou que vendem o produto adulterado, né? A gente acompanhou no passado diversas ações, também parceiras, Prefeitura, Governo de São Paulo, Agência Nacional do Petróleo, para fiscalização. É um trabalho desafiador, como é que a Prefeitura se insere nisso hoje? A Prefeitura tem aplicado aqui, com o prefeito Ricardo Nunes, a teoria da lei e ordem. Você viu o volume de intervenções que hoje é feito pelas autoridades municipais na área daquela chamada área da Cracolândia, tem reduzido barbaramente o volume, o fluxo de viciados naquela região. Há todos os dias a prisão, pelo menos, de um traficante, todos os dias, nas bordas daquela região, graças à alteração do sistema de vigilância do município de São Paulo. O mesmo está acontecendo com a venda de bens de consumo falsificados, com a pirataria, né? Com o roubo de celulares, de fios elétricos, de cobre. Recentemente, São Paulo fez um arrastão aí, a prefeitura, e conseguiu fechar mais de 40 estabelecimentos que recebiam esse tipo de material de metal roubado, inclusive da fiação pública da cidade, né? Há um secretário executivo aqui no gabinete do prefeito que cuida somente disso, né? É um secretário com muita experiência, já foi superintendente, subprefeito da região da Moca, né? Que é o secretário Lepic, que é o que eu costumo chamar de um grande xerife. Ele, a exemplo do que fazemos com a OIDA, ele faz também com o centro da cidade, cuidando aí da limpeza e da imposição da lei e ordem em nosso território. O que dá para fazer, secretário Pinheiro Pedro, em relação às motos, a emissão de gases pelas motos? A gente sabe que elas não têm catalisadores e que elas poluem mais, proporcionalmente, né? Poluem mais do que um ônibus. Pois é, mas nós temos que lembrar que as motos, elas têm um problema de fábrica, né? As motos poluem e muito, e elas não têm, como elas não têm esse sistema de catalisação e os motores são muito poluentes, parece que não houve uma evolução, né, como deveria ocorrer nas motocicletas no Brasil, né? A ideia nossa agora é estabelecer que nessas áreas verdes, livres de poluentes, as motos não circulem, a menos que sejam elétricas. Eu acho que isso, sim, é um trabalho de indução interessante, né? E que, em breve, a gente começará aí a testar na cidade de São Paulo. Falamos a respeito recentemente, vamos tratar novamente, secretário Pinheiro Pedro, sobre essa novidade da Seclima, que criou um comitê de consultores com nível ministerial, professores, cientistas, pesquisadores, professores renomados, gestores políticos, enfim, gente com larga atuação na administração pública, gestores de fato, né? O trabalho desse comitê já começou? Quem são essas pessoas que estão nele? Olha, nós já fizemos uma primeira reunião de conhecimento, né, para as pessoas se conhecerem, fizemos uma reunião formal de instalação e agora devemos nos reunir esse comitê consultivo na próxima, deixa eu ver, janeiro, acho que segunda quinzena, para
completar as discussões que nós já iniciamos em dezembro sobre o plano estratégico de 2022, né? O comitê consultivo é uma coisa fantástica, porque nos permite compartilhar o conhecimento, a experiência de personalidades como o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira, o ex-vereador Gilberto Natalini, o desembargador aposentado Gilberto Passos de Freitas, o ex-ministro e consultor Gésner Oliveira, professor da FGV, general Sérgio Etchegoyen, general Burgos, né, que é da Associação da Indústria de Defesa no Brasil, né, médicos importantes e professores, como é o caso do doutor Davi Uip, né, que também faz parte desse comitê de clima, o embaixador Rubens Barbosa, os professores Nelson Pedroso, Fernando Piró, o professor Arlindo Felipe, da Universidade de São Paulo, Tércio Ambrise, também da Universidade, Marcelo Romero, temos o professor José Vicente, que é o reitor da Zumbi dos Palmares. Enfim, é impressionante. É o que diz o nosso chefe de gabinete, Valdir Agnello, né? Ele mesmo já uma personalidade importante, já foi deputado estadual 2 vezes e que é um dos que coordena esse comitê. Nós não temos um comitê, nós temos uma constelação, né, de quadros, né? Fica até difícil a gente mencionar alguns e não mencionar outros, né? O professor Hildo Sauer, que já foi diretor da Petrobras, é um dos grandes nomes da física e da engenharia no país, né, de energia. O Gonçalo Pereira, que é um grande pesquisador na área do agronegócio, em especial do biocombustível, né? Enfim, nós temos ali uma série de membros que já passaram pelo governo, né? Já tiveram uma atuação expressiva na gestão pública, com professores que são cientistas, né? Que pertencem à academia, e profissionais de experiência nas suas respectivas áreas, né? É muito prazeroso e a gente tem muito orgulho de contar com um comitê de consultores tão qualificados como esse que a Seclima mantém na cidade de São Paulo. Em poucos segundos, secretário Pinheiro Pedro, sua despedida para a gente encerrar essa edição do programa Gente que Fala. Olha, para mim é um prazer, eu fico aqui à inteira disposição de você, Mauro, da Zenilda, do Pedro, do Fausto Camunha, né, da equipe desse programa que eu tenho no meu coração, que é a Gente que Fala, e quero dizer ao público espectador, aquele que nos ouve, que nós estamos aqui com a Seclima de braços abertos, viu? Atendemos as pessoas, conversamos, temos um agendamento bastante intenso, porque estamos trabalhando com o futuro, estamos trabalhando com as próximas gerações, né? Para as próximas gerações. Isso é muito importante. Nosso compromisso não é só com o agora, mas é com o amanhã também. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, nessa conversa do programa Gente que Fala de hoje. Um feliz ano novo, muita saúde, alegria, trabalho, boa sorte aí nas suas implementações, juntamente com sua equipe, secretário Pinheiro Pedro. O Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, um abraço a todos, tchau, até amanhã.